Né? Na verdade, não dá para analisar o São Paulo do Zubeldia só na Libertadores, né? Acho que o São Paulo do Zubeldia 2025 é o São Paulo do Zubeldia do Paulista, do Brasileiro e da Libertadores. O Zubeldia só na Libertadores é o cara que está, como o Vesson estava falando para mim, invicto desde que começou o trabalho do São Paulo, né? Desde que ele assumiu o jogo no Barcelona de Guayaquil lá. Aí desde lá o São Paulo ganhou no Equador, ganhou na Argentina, ganhou no Paraguai, agora ganhou em outros lugares, ganhou no Chile. Então é uma invencibilidade com muitas vitórias fora de casa, que é uma coisa que o São Paulo não tinha na sua história e não tem na história recente, inclusive com o trabalho do Dorival, que foi técnico campeão da Copa do Brasil. Então o São Paulo, com os Zubeldia, tornou-se um adversário fora de casa difícil e que dificulta muito para o mandante. Isso em qualquer campeonato. E acho que essa situação na Libertadores, se a gente reparar como aconteceu ano passado, ele estreia com uma vitória contra o Barcelona em Guayaquil e empata com o Barcelona no Morumbi. 0-0. Ninguém lembra, mas ele empatou com o Barcelona no Morumbi e vencendo em Guayaquil. Mais ou menos o que aconteceu com a Alianza, né? Empatou com a Alianza. O que aconteceu, Tironi, nesses últimos dias, acho que a gente discutiu bastante aqui, uma histeria completamente desmedida, uma situação que deixou muitas análises míopes para o trabalho bom que ele vinha fazendo na escassez. Eu falo muito que o Abel Ferreira é um técnico que trabalha muito bem na escassez, o Zubeldia tem trabalhado bem na escassez. A partir do momento que ele foi perdendo titular por titular, partida a partida, ele foi encontrando soluções e o time foi melhorando. Então, o jogo de ontem não dá para dissociar do jogo de domingo. Até porque foi com o mesmo elenco, né, contra o Santos. A diferença ontem é que ele coloca o terceiro zagueiro, como a gente tinha colocado na prévia, era o time fora de casa, e depois no intervalo ele coloca o Lucas Ferreira, simulando o time do jogo com o Santos. Sem nenhum retorno. Sem os 5 titulares do time base, né? E acho que o São Paulo talvez não tenha feito uma partida brilhante ontem, mas ele controlou o jogo como controla fora de casa. É por isso que o São Paulo tem bons resultados. Controla contra o Libertad. O Libertad é fraco? Talvez. Controla contra o Talheres? É fraco? Talvez. Controla com o Botafogo está fraco? Talvez. Controla contra o Galo está fraco? Talvez. Mas o São Paulo controlou todas essas partidas. Esse ano. E acho que agora, com as 2 vitórias, ele fica numa situação para desenvolver o trabalho dele diferente. E nós estamos vendo ali, passou rapidinho, ele vibrando com o Marcos Antônio. O que as pessoas também não enxergavam, além das questões táticas de melhora do trabalho dos Zubeldia, de utilização dos garotos da base, é a conexão que ele tem com as pessoas. Sobretudo com os jogadores, que é o que interessa. Todo gol do São Paulo é vibração com o técnico. Pode ser do mais velho ao mais novo. Isso tem um peso gigante. Você não substitui um treinador que tem esse tipo de relação e esse tipo de resultado. É impossível isso. Fora as relações com funcionários, direção e tal. Evidentemente, para o ano que o São Paulo traçou, ele é um técnico ideal e é uma pessoa ideal. Ele entende o momento do clube mais do que muito São Paulino, né? E ele defende arduamente o time dele. Acho que ontem, na análise só do jogo, ele até substituiu bem, que era o clamor de todos os críticos, né? A tal da leitura de jogo. E eu ficava falando, a leitura de jogo envolve também a escalação inicial, porque toda escalação inicial o São Paulo controla o jogo, né? Então envolve também. Agora, se é só substituição, ele substituiu bem ontem também, no intervalo e depois no segundo tempo, né? Com as entradas do Luciano, do Bobadilha, do Enzo e tal. Então ele está aproveitando praticamente todos os jogadores que ele tem, resgatando alguns que estavam completamente desacreditados, colocando alguns moleques para jogar, em meio a uma temporada em que o São Paulo é um dos clubes que menos investiu. Então, como questionar um trabalho que no Campeonato Brasileiro não tem derrota, na Libertadores não tem derrota desde o ano passado, e que no Paulista foi eliminado de uma forma polêmica com um rival num pênalti discutível.
Então, e que no ano passado alcançou os objetivos mínimos traçados. Não tem discussão. Tem que ter apoio, eu acho. E ele completa um ano de trabalho. Não tem troféu ainda, mas vamos pensar. Esse time do São Paulo tem condição e investiu para ter troféu? Pode até acontecer, mas não é o provável nessa temporada. Quem tem mais condição de ganhar a Libertadores? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Quem tem condição de ganhar o Brasileiro? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Estou comparando com os dois que mais têm jogadores, porque estão invictos no Brasileiro. O Flamengo já perdeu uma na Libertadores. Então acho que o São Paulo joga quase sempre, o São Paulo do Zubeldia, no seu limite. Isso é uma virtude, né? Embora não seja um time requintado, um time que tenha... mas é um time que, além de tudo, mudou, acho que umas 3 ou 4 vezes a forma de jogar desde que começou o ano. O que me impressiona é que o time tá com muitos desfalques e ele ainda tá ganhando, velho, jogando bem. Os últimos jogos jogou bem. E o time que tá jogando a Libertadores aí contra o Libertad. É completamente diferente, são pessoas diferentes, esquemas diferentes, jogadores diferentes. E o São Paulo mantém um padrão mínimo. Eu acho que isso talvez tenha ficado mais escancarado quando você ganha fora de casa do Libertad, assume a liderança da Libertadores e no Brasileiro ganha um respiro também com a vitória sobre o Santos. Então, acho que o São Paulo que não me espanta, talvez tenha espantado algumas pessoas que achavam que o trabalho tinha acabado, tinha chegado no teto, que o técnico era fraco e tudo mais. Um Pardal, qual é a nossa... Até hoje eu fico pensando, quem foi o primeiro técnico a ganhar a alcunha do professor Pardal, que, para quem não sabe, era um personagem, né? De um desenho, né? Não, história em quadrinhos. História em quadrinhos, da Disney. Que era um inventor, mas só inventava coisa maluca. Cientista que só inventava coisa... O Carpegiani no São Paulo já tinha, que era um técnico que mexia todo o jogo. O cara que inventou isso é muito bom mesmo, hein? Exatamente. E pega em qualquer Pardal teve a pachorra de inventar uma pipoqueira que vinha na cabeça do cara. Dele mesmo? E aí vinha a pipoca, saía pronta para ele comer. Eu quero uma dessa. Exatamente. Dentre outras coisas. Agora, o Vessa, o papo vindo agora, um dos papos vindo sobre o São Paulo é com relação ao elenco. Tudo bem, São Paulo tem 7 jogadores e tal. Não era tão ruim assim, tá vendo? Com essa turma aí, tá conseguindo ganhar, os caras da base estão correspondendo e tal. Essa é uma outra discussão. Afinal, o elenco é ruim ou o elenco também não era tão ruim? O elenco ele é curto, mas você na pergunta você já consegue responder. E se esses moleques não estivessem dando retorno? Sim. Então, se o Ferreirão não existisse, se o Alves não tivesse personalidade para conseguir jogar, se você não tem os garotos para colaborar, aí sim eu acho que todo mundo teria a noção um pouco mais exata de quanto é curto o elenco do São Paulo. Eu não estou nem falando, não compare com os outros, não precisa comparar. Olha o próprio do São Paulo, tira toda a molecada que está conseguindo, de alguma maneira, se virar, alguns deles virando titular e tudo mais, vai se perceber que o elenco é curto. Eu queria destacar um ponto, o Arnaldo fala aí do ambiente com jogadores e tal, como ele consegue ter um comando hoje do CT, e tem uma situação que representa muito isso. Luciano. Vocês estão percebendo que o Luciano não está nem jogando quase? Sim. Ontem entrou... O cara com a personalidade dele. Ele é chato por natureza, assim, o jeito dele de se impor o tempo inteiro, ou na fala, ou no campo, enfim. Ele não é um cara que passa discretamente, nunca foi e nunca vai ser. Ele não vem entrando quase, ele não vem quase jogando e não tem barulho. Para você chegar nesse estágio de clube, para que um cara como ele, com a personalidade dele, que muitas vezes até exagera, e ele não tá arrumando uma confusão... precisa ter comando. Você precisa ter comando. Até porque os outros jogadores, os parceiros do Luciano, poderiam já estar bravinho também, e o Luciano arrastando 2 ou 3 junto com ele, e o Luciano não tá conseguindo nada. Vai lá, quietinho, fica no banco, entra quando é chamado e tudo mais. Então, acho que o Luciano, essa situação do Luciano, que não é normal, porque não estamos falando com o Oscar e com o Lucas, e com o Caleri. Luciano, você não tá tendo espaço, porque os homens estão tudo aí, hein? Tá tudo bem fisicamente. Que era a discussão inicial do quarteto. Vai caber o Luciano? Cabe o Luciano? Não, mas aí o Luciano fala, cara, é o Oscar, é o Lucas, é o Caleri. Eu acho que eu até... Sem esses caras e ele não tá jogando,
É porque o treinador que tem que ter um comando muito forte ali no dia a dia, cara. Senão estaria tendo uma confusão enorme no entorno. O Luciano é reserva de um menino, cara. Então, cara. Sim. Só para ter um detalhe a mais disso que os dois estão falando, o Zubeldia sempre teve uma relação muito boa com o Luciano. É com ele que ele comemorava. Se você reparar a comemoração do gol do Caleri contra o Botafogo, que leva o jogo para os pênaltis, ele e o Luciano ajoelhados. E isso não é de graça, né? Exato. O treinador já vai logo no cara que pode desandar. Exato. Entendeu? O Abel foi num churrasco só na vida no Palmeiras, foi no Dudu. Dudu. Entendeu? Então, exato. Não é à toa. Isso. E aí, assim, teve o jogo. Quando começa a barulheira maior sobre o trabalho do Zubeldia esse ano, foi depois daquele jogo com o Sport, primeira jogada do Brasileiro. O Luciano sai, dá um chilique, tira as faixas, dá bica de todo mundo. O jogo seguinte era Talheres na Argentina. O Zubeldia chega, Lucianão, é o seguinte, mas essa você tá fora, fica no banco na estreia da Libertadores e desde então joga uma, fica duas fora. Joga uma e fica duas fora. Ontem entrou, até ajudou, mas era uma das premissas, né? Luciano, o Zubeldia é refém do Luciano. Acho que essa já foi. Segunda, Zubeldia não gosta da base, não vai botar nunca moleque para jogar. O Matheus Alves dá entrevista depois do jogo com o Santos. Ganhou a posição do Ferreira. Exato. E a terceira é essa tal da leitura de jogo que ontem talvez ele tenha dado também uma apagada aí, né? Só não jogaram antes porque não foram fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Essa é a explicação também. Eu não vou falar mais sobre isso. A burrice, minha gente, é uma escolha. Então, a partir de hoje, eu não falo mais a respeito da O clube deu a Zubeldia. prioridade na copinha também, né? Pra ser Claro, justo, lembra? o clube, sim, Isso. o clube exigiu que os Isso. jogadores não viajassem. E fosse E disputar foi, a o Copinha. Palmeiras fez o contrário, tirou 5 da copinha e pôs para fazer pré-temporada. Né? 3 deles vão estar no banco hoje. 4, o Alan, o Benedetti, o Luigi e o Thales. Eles foram tirados da copinha. Entendeu? E o Figueiredo não está porque machucou, infelizmente, de novo o joelho. Então, escolha. Você pode escolher. Você fez a sua escolha, para mim está tudo bem. Serve também para jornalistas e influenciadores. Sobre o jogo de ontem, Tira, se você me permite, acho que era jogo para o Enzo, não para o Wendel. Não acho que o Wendel está bem. Não acho que o Wendel está agregando. Ele não está entrando bem, seja do início, seja no final. Uma coisa é você proteger o jogador, dar sequência para ele. Ok, dá para entender. Mas, por exemplo, ele pode dar sequência no jogo da Copa do Brasil, mas nesse aí é jogo pro Enzo. O cara é forte, feito uma touro, fala a mesma língua do árbitro. Esse tipo de jogo tem que pôr o cara para jogar. O São Paulo quase colocou o resultado em risco por causa de um lance besta. Especificamente... Alguns, né, que ele cometeu. Não só o pênalti, o Wendel foi muito mal mesmo. Especificamente em cima dele, eu não quero ser oportunista nem acusar o jogador, mas o lance foi coincidentemente em cima dele, mas durante o jogo você percebe que ele destoa, ele não está bem, não está jogando bem. Então acho que o Zubeldia também tem que entender que nesse momento não é a hora de usar o Wendel. Ele pode estar arriscando um pouco, falar, beleza, deixa ele jogar um pouco, ganhar ritmo, vai passar despercebido se o São Paulo ganhar, né? Tudo bem, pode ter passado despercebido, porque o São Paulo voltou com 2-0 e 3 pontos. Tá aí, tá claro. Mas a mim me chama a atenção o fato de como ele não está bem. Significa que ele é péssimo? Não significa. Mas ele não está bem. Tendo o Enzo, não tem por que colocar o cara. Ainda acho que tem um pouquinho de adaptação, talvez. Não, pode ser, um mês pode de ser. Brasil, um mês e pouco de Pode volta. ser, acho que tem a ver. Mas é uma questão mas a que constatação que eu faço é que era o cara que mais... porque se falou muito disso. Wendel. Briga com o Porto, deposita, não deposita. Contratou o Enzo e falou assim, vem o tal de Enzo aí também, que vai ser o reserva. Não é isso. Exatamente. Né? O Enzo hoje, para mim, é mais jogador, está em melhor fase que o Wendel. Outra coisa, o jogo teve facetas de que o São Paulo ganhou, mas poderia ter perdido. Isso preocupa um pouco, principalmente quando o São Paulo tem o controle do jogo e não ofende o adversário. É preciso que esse time seja mais agressivo ofensivamente. Beleza, depois que sai o primeiro gol... Santos, né? Depois que sai, exatamente, mas dá para entender porque é um jogo fora de casa, de Libertadores, você não está no seu ambiente. Mas também longe de ter pressão, porque esse estádio aí é uma delícia, parece que você está no shopping. Então, o segundo tempo, veja, quando o São Paulo fez um gol, o jogo se abre para o São Paulo. O São Paulo desperdiça alguns contra-ataques e quase toma o gol de empate. Posto isso,
a vitória é gigante, porque é fora de casa e é na Libertadores. Ganhou de um time que tinha 100% de aproveitamento no grupo que ele está inserido. O São Paulo está neste grupo. O São Paulo não está no grupo do Manchester City, do United, do Bayern. Está neste grupo da Libertadores. É dentro deste grupo que ele tem que ter performance boa. Não adianta a gente comparar com... se tivesse o Bulo-Bulo, se tivesse o Barcelona de Guayaquil, não tem. O grupo dele é esse. E neste grupo, ele deu uma escorregada em casa e ganhou 2 jogos. Ponto final. Não tem outra análise a ser feita. Sabe? Perspectiva é de um time competitivo sempre. Simples. É difícil de entender isso? Não é muito difícil. Competitivo sempre. Este é o trabalho dos jogadores, do Zubeldia. E sobre a base, gente, eu ouvi de uma pessoa próxima de um jogador da base do São Paulo, que está sendo alçado agora, e essa pessoa me disse o seguinte: cara, você precisa ver o respeito e o carinho que o treinador do São Paulo e a comissão técnica dele, porque a maioria das vezes não é o Zubeldia que fala com o jogador, com o staff, com a mãe, com o pai, com o tio, com o primo, é o cara do staff. Ele não abriu para mim o nome, então eu não tenho assim tanta intimidade para fazer esse tipo de pergunta. Mas ele deixou claro o carinho, o respeito com que ele trata os jogadores da base. Certo? Então, cara, vou dizer de novo, a burrice é uma escolha, você pode escolher. Eu nunca me esqueço da entrevista dele na ESPN, quando ele fala: se ao final do ano de um trabalho não tiver 2 jogadores revelados, eu terei sido incompetente. E aí me parece que Alves e Ferreirão, ele já resolveu de alguma maneira ele resolveu a... Então, um alerta. Ele falou isso. Um alerta. Exatamente, isso aí. Você já viu isso várias vezes. O cara vai lá, muitas vezes. Ontem o Alves estava dando passe olhando para o outro lado. Eles estão... Na Libertadores. Isso. Eles estão... Futebol... Eles estão no topo, certo? Tem que chamar o Alves e falar: olha, se é contra um Estudiantes lá e você dá o passe olhando para o outro lado, você vai ficar umas 3 semanas sem jogar a bola. Talvez é isso. Entendeu? Então, carece, e é importante que alguém na comissão técnica do Zubeldia possa orientar esses moleques. E outra coisa, é maravilhoso, o Ferreirão entrou, fez o gol, decidiu. Se, na próxima, ele entrar no mata-mata, chutar, o goleiro pegar, a bola bateu no goleiro e entrou. Se bate no goleiro e sai, e o São Paulo é eliminado, não façam como fez o Ramon Dias com o Choca. Tá? Tá lá. E agora? Como é que tá a carreira dele? Porque isso vai acontecer. Esses meninos vão oscilar. Eles vão lá em cima, depois eles vêm um pouco, depois eles caem um pouco, depois eles vão pro médio. A tendência é que, se pegar ritmo, jogar muito, vai ter uma contusãozinha, vai ficar um tempinho fora. Tá? Então eu tô dizendo isso para você, principalmente para o torcedor do São Paulo, que isso é natural, vai acontecer. Não são máquinas. Tá? Aconteceu com o Endrick. Estou falando da valência física. Perfeito. O Endrick, a coxa do Endrick me dá meio massa. É um negócio enorme. E ele precisou ser relacionado para um jogo em Fortaleza e cortado da delegação, ficou no hotel. Porque estava, né? Certo? Ou passarinhando. Depois retomou. Isso pode acontecer com eles. Esse menino Ferreirão, veja a entrevista dele. Ele confessa: eu sou tímido, eu tenho vergonha de dar entrevista. Olha o que está acontecendo na vida dele. Imagina o Instagram dele hoje. Nossa. Deve ter 1 milhão de seguidores, ou 500 mil. Sim. Entendeu? Para o cara achar que isso é a vida dele, é 2 palitos. Claro, o moleque tem 18 anos, 17 anos, saiu. Bom, isso que você está falando, né, Massa? É só você pegar o jogo contra o Santos. O Matheus foi muito bem naquele jogo, ontem nem tanto. Ontem o Ferreirão fez gol no jogo contra o Santos, embora tenha roubado a bola de um dos gols, não foi tão brilhante, e assim vai ser. Mas... Então é isso, né, galera? Vitória importante ontem do São Paulo contra o Libertad. Fiquei muito feliz ontem, porque dá um alívio, né? São Paulo tá aliviado no Brasileirão, pelo menos até sábado, e na Libertadores tá muito aliviado, muito bem com essa vitória fora de casa, compensa o empate que a gente teve no Morumbi, desculpa. E vai jogar contra o Ceará agora sábado, dá tempo de descansar os jogadores, já chegaram no Brasil já.
E sábado vai ser um jogo duríssimo no Castelão, tá? No Ceará. O Ceará tá muito bem no campeonato. Vai ser um jogo muito difícil. Mas essa vitória foi importante, cara, porque dá um alívio mais tal. A gente tá precisando de 2 vitórias seguidas agora. No clássico agora, fora de casa contra o Libertad. Acho um bom resultado aí. Zubeldia tá um pouco mais aliviado. E a gente também, como torcedor, a gente se alivia um pouco. E quem sabe, cara, uma vitória no sábado aí, chegar a 3ª seguida. Quem sabe, né? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Comenta aí, galera. E deixa o like aí. E dê a opinião de vocês aí sobre o nosso São Paulo aí. Realmente 2 vitórias seguidas aí. E deu um crescimento, né? Os jogadores da base subindo. Falta o Rian Francisco. Bora testar um pouco mais o Rian Francisco e tal. Eu acho que esse moleque aí também pode ajudar muita gente. Todos que querem para Band Esporte, link na descrição. Deixa o like, se inscreve. Valeu?